Glória a Deus. Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador, do Cristo que ressuscitou, que está vivo para todo sempre. A Ele, a Cristo Jesus, o Rei da glória, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, toda honra, toda glória, todo louvor e o domínio pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. Amém. Amém. Então, eu sou o pastor Van, quero desde já lhe agradecer pelas suas orações, por suas orações, pelo seu amigo, né, do finalzinho das tardes e o começo da noite, né, às 18 horas ou 6 horas da tarde, como nós conhecemos. E eu quero trazer agora um pequeno resumo, né, porque quando eu preparo o estudo, eu resumo bastante, né, e ainda sai um pouco longo, né, o vídeo, mas eu trouxe este resumo do Evangelho, né, da graça de Cristo, ou Evangelho da graça de Deus, né, pregado e anunciado, né, por Paulo, apóstolo, doutor dos gentios. Então, quero que você me acompanhe, quero que você prepare a tua mente, prepare o teu espírito com a mente de Cristo, com os olhos iluminados, tá certo? E que você me ajuda, primeiro em oração e depois você se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Onde este vídeo está chegando, que você possa também estar me ajudando, se inscrevendo, dá o like e compartilha para a glória de Deus. Como eu digo sempre, se você se identificou, se bateu, se desceu, mastigou, desceu, te fez bem, passa para alguém, para um evangélico, um católico, ou cristão, ou crente, ou não. Mas, quem sabe Deus, através desta mensagem, possa também estar trazendo a libertação, né, na mente, a metanoia, a mudança de pensamento, ok? Então vamos lá, o Evangelho da Graça. Então, o Evangelho da Graça que está aqui em Gálatas, capítulo de número 2 e o versículo de número 7, muito conhecido já, né, por todos nós que somos da graça, que saímos do Evangelho do Reino, saímos da religiosidade, saímos dos dogmas, saímos do sistema religioso judaico evangélico, e agora Deus nos trouxe para a sua maravilhosa luz, ou seja, para o Evangelho da graça, o Evangelho que salva, que liberta, que cura e que te coloca perfeito em Cristo Jesus. Então vamos lá, me acompanha aí nessa leitura, né, de Gálatas capítulo 2, versículo 7, que diz assim: ao contrário, Paulo escrevendo aos Gálatas, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos, ok? Então, o Evangelho da Graça, né, ele também é conhecido pela expressão to euangelion tes acrobistias. O que significa isso, pastor? É isso que nós lemos aqui, ou seja, o Evangelho da incircuncisão, que foi a mensagem de Cristo revelado a Paulo para apresentar ou levar aos gentios, né, os não judeus. O Evangelho, você já aprendeu isso nos vídeos anteriores, no estudo anterior, que o Evangelho do Reino de Deus foi o Evangelho dirigido somente e exclusivamente aos judeus. Por quê? Porque Jesus veio trazer o reino ao seu povo, aos escolhidos, aos judeus, aos eleitos, aos judeus. Para nós, gentios, né, Cristo, através de Paulo, do doutor dos gentios, Paulo apresenta para nós, gentios, o Evangelho da incircuncisão. Então veja que sempre aparece, né, circuncisão e incircuncisão. Então o Evangelho da incircuncisão foi para nós, gentios, ok? Então, pastor, já que o senhor fala tanto da circuncisão e incircuncisão, e o que significa? Talvez você não saiba, mas vai ficar sabendo agora. E se sabe, você vai ser renovado a esta sabedoria, este entendimento, este conhecimento. E o que significa a palavra circuncisão?
Muito bem, que está aqui, ó. Ao contrário, reconheceram que a mim havia confiado a pregação aos incircuncisos, gentios, e assim como a Pedro, aos circuncisos, judeus. E o que significa circuncisão? Muito bem. Circuncisão vem do termo grego peritomé, que é um substantivo feminino para os judeus. Ou seja, essa palavra peritome, que é circuncisão, ela se identifica, né? Ou seja, é como se os judeus fosse apelidado por circuncisos, por causa da marca que eu vou já apresentar a você. Nós vamos ver aqui esta marca que todo macho, ao 8º dia, ele tinha que fazer. Quando o judeu tinha um filho macho, 8º dia eles tinham que circuncidar, né? Então vem a circuncisão, né? Vem do termo grego peritome, que é um substantivo feminino, que se relaciona esta palavra circuncisão aos judeus, ok? Então a circuncisão era um sinal, né? Um sinal entre Deus e Israel. Exclusivamente os judeus foi o povo escolhido por Deus na antiga aliança para ter esta marca, né? Eles foram marcados com a circuncisão, com a perítome, ok? Então a circuncisão era um sinal, ou foi um sinal, entre Deus e Israel. Esta aliança que Deus fez com Israel através deste sinal, ou este pacto, foi feito entre Deus e Abraão. Preste atenção aqui. Deus e Abraão. Vamos lá para Gênesis. Você vai ver isso aqui. Gênesis, capítulo de número 17, do versículo 9. A gente vai ler aqui um pouquinho. Versículo 9 ao versículo 13, que diz: de sua parte, disse Deus a Abraão, olha só, disse ao patriarca Abraão: guarde a minha aliança, de Deus a Abraão, tanto você como os seus futuros descendentes. O 10, esta é a minha aliança com você e com seus descendentes. Olha a aliança que Deus fez com Abraão e com seus descendentes. Aliança que terá de ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Olha só, tá vendo? 11. Terão que fazer esta marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês, os judeus. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias, olha, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Olha só. O 13. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Olha só. Minha aliança marcada no corpo de vocês. Tá certo? Então era a aliança que Deus fez com os judeus, com Israel. A aliança de Deus pediu a Abraão, ok? Que a partir dali ele se circuncidasse, fizesse aquela aliança. Você vai ver isso detalhadamente. Minha aliança, marcada no corpo de vocês, será uma aliança perpétua. Olha, perpétua. Agora o versículo de número 13. Vamos ver o 14. Qualquer do sexo masculino que não for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo. Quebrou a minha aliança. Está vendo como Deus, ele é cumpridor, né? Zeloso pelo que ele promete, pelo que ele faz. Então foi um pacto entre Deus e Israel a Abraão, que ele e os seus descendentes e todos os nascidos de 8 anos teriam que ter esta marca, circunciso, teriam que circuncidar-se, amém? Para ser participante, herdeiro das bênçãos de Deus. E foi uma aliança perpétua. Mas isso depois você vai ver lá na frente o que aconteceu com a circuncisão. O que Paulo chamou a circuncisão, tá bom? Na graça. Então, veja aqui, na lei. Agora,
o pacto entre Deus e Abraão. Todo macho, né, de 8 dias de nascido será circuncidado. Aqui no versículo 12, está aqui, ó, da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado. Então, o que foi, né? O que era realmente esta circuncisão? Como era feito? Muito bem, era cortado o prepúcio ou a parte da pele que cobre a ponta do membro sexual masculino, né, do menino de 8 dias de idade. O menino era levado e lá era cortado uma pele que cobria o prepúcio, né, do órgão genital masculino. Então, este rito religioso passou a ser uma das ordenanças da lei de Moisés. Interessante que isto aqui está ligado ao dízimo. Foi antes da lei e entrou na lei. O dízimo também foi antes da lei e entrou na lei. Passou a ser uma ordenança da lei, o dízimo. E depois disso tudo, na graça, deixou de existir, deixou de ser praticado, né? Paulo vai ensinar isso lá, né, em suas cartas, né? Quando Paulo foi convertido, né, e cheio da graça, do conhecimento da graça, por revelação, né, e escreveu às igrejas sobre este assunto, né, que foi de tanta discussão no meio dos judeus, entre Paulo e os judeus. Muito bem, então era cortado o prepúcio, isto é circuncisão, né, da pele que cobre a ponta do membro sexual masculino. Este rito religioso passou a ser uma das ordenanças da lei de Moisés, sendo uma marca registrada para os judeus. Então passou a ser uma marca registrada para todo judeu. Vamos ver isso aqui em João. O que é que diz o livro histórico de João, capítulo de número 7 e o versículo de número 22, que diz: no entanto, porque Moisés deu a vocês a circuncisão, olha só, embora na verdade ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, vocês circuncidam no sábado. Então Moisés, né, antes de Moisés, Abraão, depois passou a ser uma ordenança da lei, e Moisés passou a ensinar e a praticar esta ordenança no meio do povo judeu, ok? Então, passou a ser uma marca registrada para os judeus. Agora, e o que é a incircuncisão? Vamos voltar lá para a gente entender bem direitinho. Gálatas capítulo 2 e o versículo de número 7. Ele diz aqui, ó: ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos. Pastor, então, circunciso, tudo bem. Circunciso era uma cirurgia de fimose. Isso, mesma coisa. É hoje reconhecido na medicina como cirurgia de fimose, né? Como eles não tinham essa técnica, eles cortavam o prepúcio do órgão genital masculino. Todo macho com 8 dias de idade tinha que ter esta marca como um judeu nato, filho de uma judia, filho de um judeu, ok? Nascido em Israel, certo? Isto era circunciso, era ser reconhecido como judeu. Aonde ele chegasse, só era conhecido se houvesse esta marca. Muito bem, mas pastor, Paulo também fala aqui que ele pregava o evangelho para os incircuncisos. Ok, vamos falar um pouquinho sobre a incircuncisão. E o que é incircuncisão? A incircuncisão vem do termo grego acrobestia, certo? Que é um substantivo feminino usado para aqueles que não pertencem ao judaísmo. Olha só. Então, incircuncisão era todo aquele que não pertence ao judaísmo, que não tinha marca, que não era judeu, ok? Que não fazia parte, né, da tribo, né, de Israel ali, daquele povo de Israel, todo homem. Então a incircuncisão
certo? É todo aquele que não pertence ao judaísmo, ou seja, incircuncisos é referente a gentios, circuncisos referente a judeus. Está aqui no texto, ok? Então vamos ver isso em Romanos. Vamos ver isto aqui em Romanos, capítulo de número 4, e o versículo de número 9 e 10, que diz assim: destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos, aos judeus, ou também aos incircuncisos, gentios? Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. O 10. Sob quais circunstâncias, antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Então veja que Paulo aqui fala já da linhagem de Abraão, da circuncisão e da incircuncisão. Então o debate era grande aqui. Você vai ver muito isso em Atos, a partir do capítulo 15 de Atos. Era uma discussão, uma contenda grande, que eles, os judeus circuncisos, que tinham essa marca, né, por causa da promessa que foi feita a seu pai Abraão, eles tinham este orgulho de ter esta marca, porque sem esta marca, sem esta marca que vinha como um mandamento, passou a ser um mandamento na lei de Moisés, eles não podiam herdar, ou seja, só herdavam a bênção de Jeová se eles tivessem esta marca. Se fosse judeu, e todo judeu só seria judeu se tivesse esta marca, ok? Então, incircunciso não tinha esta marca. Eles não tinham a bênção, né, de Abraão, de herdar as bênçãos de Deus. Então os judeus tinham este orgulho, né, como muitos hoje ainda têm, tá certo? Qual é a tua igreja? Eu sou da igreja tal. Como se fosse muitas coisas, né? Diz a placa da igreja. A igreja dele é a placa da igreja. Assim eram os judeus. Né? O judeu, o orgulho era ser circuncidado, era ter esta marca. Hoje os evangélicos são do mesmo jeito, os religiosos, né? Tu frequenta que igreja? Eu frequento a igreja pentecostal, né? Eu sou pentecostal, eu sou isso, eu sou aquilo, mas que não vai influenciar em nada, não vai levar a lugar nenhum. Às vezes estão até perdidos dentro de um templo, não sabem nem diferenciar entre um templo, placa de igreja, e a igreja escolhida, lavada, remida, perdoada, sem pecado, perfeita em Cristo Jesus, tá certo? Então, a graça ensina isso, e eles dizem que nós somos os hereges, que nós somos, né, doutrina de demônios, mas vamos voltar para cá, amém? Então, incircunciso é isso, incircunciso é todo aquele que não trazia, né, esta marca no seu órgão genital masculino. Então era reconhecido mundialmente ali como incircunciso. Agora preste atenção aqui. Por causa desta marca, por causa da circuncisão, certo? Ou deste sinal, os judeus tratavam todas as nações com desprezo. Olha só. Por causa desta marca, por causa deste sinal, né, os judeus tratavam todas as demais nações com desprezo. Eles desprezavam, né, as outras nações. Vamos ver isto aqui. Jeremias 14. Jeremias, olha só. Vamos ver aqui. Jeremias, capítulo 14. E o versículo de número 1 ao 3, que diz: esta é a palavra que o Senhor dirigiu a Jeremias acerca da seca. 2. Judá, deixa eu conferir aqui, Jeremias capítulo 14, isto, versículo 1 ao 3. Judá pranteia as suas cidades. Judá pranteia. As suas cidades estão definhando e os seus habitantes se lamentam, prostrados no chão. O grito de Jerusalém sobe. Os
Os nobres mandam os seus servos à procura de água. Eles vão às cisternas, mas nada encontram. Voltam com os potes vazios e decepcionados e despreparados e desesperados cobrem a cabeça. Jeremias 14, do 1 ao 3. Deixa eu ver aqui, Juízes, acredito que seja Juízes, do 1 ao 3. Deixa eu ver aqui, primeiro encontrei a terra. Deixa eu passar aqui para o capítulo Isaías 52. Deixa eu ver aqui. Acontece isso, é normal, acontece, né? Às vezes eu escrevo aqui um capítulo, versículo, e são tantos, né, que às vezes eu coloco num texto, no outro contexto. Mas vamos aqui, Isaías 52, 1. Isaías 52, versículo 1, que diz: Desperte, ó Sião, vista-se de força, vista suas roupas de esplendor, ó Jerusalém, cidade santa. Os incircuncisos, olha, os que não tinham a marca no órgão genital, os que não tinham feito aquela cirurgia, aquele corte, os incircuncisos e os impuros não tornarão a entrar por suas portas. Olha aonde ele colocou, igualou, né, os incircuncisos e os impuros. Ou seja, os que são puros são aqueles que tinham as marcas, considerados para os judeus. Os judeus se consideravam puros, né? O dono da santidade, né? Porque tinham essas marcas, ok? Então, eu não sei se é Juízes ou é Jeremias, mas deixa eu ver aqui no capítulo de número 15. Vamos voltar para lá. Mas você está vendo aqui, olha como eles desprezavam as nações, né? Ó Jerusalém, cidade santa, os incircuncisos e os impuros, na mesma qualidade, no mesmo patamar, né? E os impuros não tornarão a entrar por suas portas. Veja bem, eles tinham, né? Eles desprezavam, eles tinham nojo, eles tinham pavor, eles consideravam os incircuncisos, que são gentios, né, como nada, como ninguém, tá certo? Então, vamos ficar neste aqui, mas por aqui você já tem ideia como os judeus tratavam as demais nações, certo? Então, você veja que quando Paulo trata, deixa eu voltar aqui para Gálatas, que é muito importante isso aqui, Gálatas capítulo 2, versículo 7, olha, versículo 7, ao contrário, reconheceram que a mim havia confiado a pregação do evangelho aos lançados fora, vamos dizer assim, aos incircuncisos. Então veja a que povo, a que nação, né? a que público Jesus envia Paulo, aos desesperados, aos lançados fora, aqueles que não tinham comunhão, que não podiam entrar nas portas de Jerusalém, os rejeitados. Está vendo aí? Então Jesus também mandou enviou Paulo, né, com esta mensagem ao evangelho da graça a este povo, aos incircuncisos ou aos gentios, tá certo? Então, nós podemos ver aqui como é importante a gente poder diferenciar, porque a mensagem do evangelho do reino, né, que foi uma mensagem de Cristo, né, que veio por intermédio, que você viu aí no vídeo passado, esse anterior, que era uma mensagem que iniciou desde a antiga aliança com os profetas. Deus já falara com eles para que anunciasse o reino a Israel,
o reino foi prometido a Israel. Então, desde antigo, e depois veio João Batista, no capítulo 3 de Mateus, anunciando o reino de Deus a Israel. Veio Jesus anunciando o reino de Deus a Israel. E depois os discípulos de Cristo, os 12, São Paulo, anunciando o reino de Deus a Israel. Então, isto sim era um evangelho diferenciado, porque foram as boas novas somente e exclusivamente para os judeus, ou seja, para os circuncisos. Então, o evangelho do reino de Deus foi para os circuncisos, judeus. O evangelho da graça de Jesus para Paulo foi um evangelho, uma mensagem, umas boas novas exclusiva para os gentios. Agora, também o evangelho da graça teve um objetivo: salvar tanto judeus como gentios, ou gentios como judeus. Salvou tanto circuncisos como os incircuncisos. Amém? Então, fico por aqui nesta mensagem, apenas para você ter uma ideia. E no próximo estudo, não perca não. No próximo estudo, você vai ver que o evangelho do reino, o reino veio exclusivamente, com exclusividade, para os judeus, para a nação de Israel. O reino é espiritual, tá bom? Outro tema, mais assunto sobre o evangelho do reino, o evangelho da graça, uma coisa abençoada, certo? Um conhecimento que vai te trazer paz, alegria. Vai dizer, mas rapaz, eu era incircunciso, eu sendo incircunciso brasileiro, nós que nascemos em Cabedelo, na Paraíba, Nordeste, Brasil, né, América do Sul, nascemos aqui nesse continente americano, não temos nada a ver com o judaísmo, com Moisés, com Abraão, com Israel, com os judeus, nem circunciso nós fomos, nem se passou na nossa cabeça, nem dos nossos tataravós, nenhum deles foram circuncidados, e te mandaram guardar a lei. A lei foi dada aos circuncisos, aos judeus, né? Mandaram você dar dízimo, mandaram você guardar sábado. Você quer ver uma coisa? Eu fiz aqui uma lista, deixa eu ver se eu acho aqui, olha, uma lista que era para circunciso. E essa lista aqui foi para os circuncisos. Mas a religião, né, católica e evangélica, principalmente a religião evangélica, ela mandou praticar isso aqui, que não é para você. Você é incircunciso, né? Biblicamente falando, nós somos incircuncisos. Hoje nós somos a igreja, né? Hoje não há diferença. Paulo diz que não tem nada, não vale mais nada. Circunciso ou incircunciso, não tem mais nada a ver. O que importa é ser uma nova criatura, tá bom? Mas veja bem, veja como a religião nos ensinou erroneamente, né? Como eles foram covardes, como a religião nos maltratou, né? Como ovelhas, né? Por quê? Porque o que foi dado para os circuncisos, para os judeus, a religião evangélica aplicou, tirou do judaísmo, tirou de Moisés, tirou da lei e aplicou e aplica ainda nos dias de hoje. Você quer ver? Eles dizem assim, nós, né, os evangélicos, eles dizem, só praticamos duas ordenanças que foi deixada por Cristo. Duas ordenanças, que é o batismo e que é a ceia. Jesus não mandou batizar e não mandou cear. Em águas, não, porque já tinha o batismo de João, que foi o batismo para os judeus, batismo do circunciso, batismo da circuncisão, batismo que foi da lei, da antiga aliança para os judeus, certo? E o conceito de ceia que Jesus deixou foi compartilhar, foi partir, foi doar, foi matar a fome e não ceiar. Jesus instituiu uma ceia que já existia. Ceia era o deipno no grego, que era o jantar das 6 horas de tardezinha. E você vê no contexto de 1 Coríntios, nem Jesus nem Paulo, no contexto de 1 Coríntios, que ali era o quê? Ali era ele chamava os ricos, os que tinham, chamava os pobres, os escravos. Você veja no contexto que ali tinha
era muita comida, ali era comida. E Paulo não acabou com aquilo. Paulo veio consertar aquilo. E ele usa o texto de Lucas, né, para poder consertar aquela ganância, né, que eles aprendessem com o contexto de Jesus, de Lucas, que eles aprendessem aquilo ali, que eles tinham que esperar os outros para poderem, que todos pudessem comer, todos pudessem sair saciados, todos pudessem comer e beber. Foi isso que Paulo ensinou. Ele não instituiu uma ceia, né? Mas tudo bem. Então eles dizem o seguinte, que Jesus deixou duas ordenanças. Está aqui, ó. Batismo, a ordenança do batismo e da ceia. Eu lhe pergunto, isso Jesus não deixou nem as ordenanças do batismo em águas, não é para se batizar em água, na nova aliança não existe isso, e nem a ceia. Se você quer cear, me chama para cear, que eu vou, né, cear com bastante comida, tá bom? Isso aí sim é ceia. Mas esse copinho de suco com um pedacinho de pão, eu fui enganado durante 28 anos, não vou mais cair nessa. Né? Os iluminados pela graça não vão cair mais nessa. Agora veja as outras ordenanças da lei, essas que são as piores. Essas que a religião evangélica pratica e diz que só pratica duas, olha só, que só pratica duas, olha o engano religioso. Vamos lá. Então, eles dizem que são duas. Ordenanças deixada por Jesus, que foi o batismo, e a ceia, que eles chamam de santa ceia, que de santa não tem nada. Agora vamos lá. Segundo, eles dizem, e também o idem, ainda tem outras que dizem que também foi o idem. O idem está certo, o pregar o evangelho tem que ser pregado o evangelho da graça, do reino não, da graça, que é o evangelho que salva. Muito bem, então, outra coisa que eles praticam, certo? E que está na lei de Moisés, que era para judeus, para circunciso. O que, pastor? A apresentação de criança no templo. Ok? Lucas 2, 22. Está lá em Levítico 2, 12, 6 e 8. Então, esta apresentação que a religião evangélica faz de apresentar a criança no templo, foi para judeus, foi para circunciso. Isso está na ordenança da lei. Vá captando aí, esta é uma delas. A outra, descansar no sábado. Eles dizem que é para guardar o sábado. Você conhece aí uma religião, né, que tem que guardar o sábado. Se não guardar o sábado, não é salvo. Isso eles ensinam isso aí. Publicamente eles dizem uma coisa, mas por trás tem a profetisa que diz que se não guardar o sábado, que o domingo é a marca da besta, que eu não guardo nem sábado nem domingo, porque o meu Jesus já veio, o reino já está estabelecido, já estamos no novo céu e nova terra, o evangelho da graça, o evangelho já foi pregado em todo o mundo, o fim do mundo já chegou, certo? Tem uma mensagem muito boa sobre isso. Então ele diz que a marca da besta é o domingo, e a marca do povo de Deus é o sábado. Tem que guardar o sábado. Ordenanças da lei. Outro, o jejum. Levítico 16, 31, 23 e 27. Ordenanças da lei. Para quem, pastor? Para os judeus, para os circuncisos, para os que tinham as marcas, né? Para quem fez aliança. Deus fez uma aliança com o gentio. Deus fez aliança com Israel, com os judeus. Vamos lá. O sétimo, ungir com óleo. Isso foi para gentio? O gentio praticava isso? O gentio praticava ungir com óleo? Não. Êxodo 30, 22. E tem mais outros textos, ok? Eu vou só dizer porque você que eu estou falando, você que está me ouvindo, você sabe que isto é verdade, ok? Outra coisa que a religião evangélica pratica, que foi dado aos judeus. Eles tomaram a força do judeu, ressuscitaram a lei e praticam nos templos erroneamente. Isto é errado, é inaceitável. Eles têm que corrigir isso. Fazer voto. Foi dado isto como uma ordenança da lei a Moisés. Está na lei de Moisés. Ok? Gênesis 28, 20 ao 22. Deuteronômio 23, 21, 22. Eclesiastes 5, 4, 5. Fazer voto. Está como uma ordenança. Dado a quem? Aos circuncisos, ou seja, aos judeus. Outro, dízimo. Esse então, meu Deus do céu.
O dízimo, mas pastor, mas a minha pastora e o meu pastor, o sabidão, pastor, ele disse que o dízimo foi antes da lei. Abraão deu os dízimos de todos os despojos. Manda ele saber o que é despojos. Se foi dinheiro. Pergunta a ele se foi dinheiro. E pergunta ao teu pastor, à tua pastora, aonde dízimo é dinheiro. Que eu vou desfazer tudo que eu disse aqui. Tá certo? Onde dízimo é considerado dinheiro na Bíblia. Onde tem dízimo, dízimo, dinheiro. Então dízimo foi antes da lei, passou a ser um mandamento da lei de Moisés. Foi dado a quem? Outra coisa, dízimo foi dado a quem? Aos judeus, aos marcados, aos circuncidados, né? Aos judeus. Dízimo foi dado, não foi dado, você é gentio, aprenda isso. Você é gentio, biblicamente falando, você não é para guardar, não é para aceitar nem praticar nenhuma ordenança da lei de Moisés. Então você é gentio. Então dízimo. E outra coisa, pergunta a tua pastora ou teu pastor se dízimo, o que é o dízimo então? Pastor, o que é o dízimo mesmo? Na Bíblia, o que é o dízimo? Você vai ter uma surpresa. Você vai ter uma grande, se ele for honesto. Outra coisa, vigília. Vigília era para circuncidado. Êxodo 12, 42. Vigília é para judeus. Então tudo isto aqui, ó, que eu falei, ó, batismo nas águas, Páscoa, que é Santa Ceia, apresentação de criança no templo, descansar no sábado, guardar um dia, jejum, ungir com óleo, fazer voto, dízimo, vigília. Eu lhe pergunto agora, seja sincero, se você congrega numa religião evangélica, a sua religião pratica ou não pratica isso? Pratica, pastor. Pratica? Eu também pratiquei. Eu pratiquei. Até então, quando eu não conhecia o Evangelho da Graça. Depois que eu passei a conhecer o Evangelho da Graça, recebi uma metanoia. Uma lavagem cerebral. Literalmente, pela palavra nós somos lavados. Né? João, capítulo 15, versículo 3, Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Amém? A tua palavra é a verdade. Então, a verdade nos lavou, certo? Conhecereis a verdade e a verdade nos liberta. Então, é ser liberto pelo Evangelho da Graça. Mas a religião evangélica pratica tudo isso aqui. Sim ou não? Sim. Pratica isto aqui. Então, se pratica, eles teriam que também ter a marca de um judeu. Eles teriam que ser circuncidados, ter nascido lá em Israel, ter um pai judeu, uma mãe judia, ou pelo menos um laço, né, de uma família lá de Israel. Nada disso. E pratica isso aqui. Por quê? Ah, pastor, mas está na Bíblia, está na lei, o Antigo Testamento, o Antigo Pacto, a Antiga Aliança. A nova foi feita com o sangue de Jesus. Então, a justificação não vem mais por nenhuma disso aqui. Isso aqui, tudo aqui agora virou esterco. Isto aqui virou figurinha. Joga fora, não te serve mais. O que serve agora é o evangelho da incircuncisão. Evangelho para os gentios, o evangelho da graça. Isso que está aqui, ó. É isso aqui que serve. Olha só. Gálatas 2, aqui. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos. Ok? Então veja se a tua religião não guarda isso aqui. Batismo nas águas, João Batista. Páscoa, que é Santa Ceia. Apresentação de criança no templo, é lei. Descansar no sábado, é lei. O jejum, é lei. Ungir com óleo, está na lei. Fazer voto, está na lei. Dízimo, está na lei. Vigília, está na lei. Esse negocinho também de óleo, né? Óleo santo de Israel, fogueira santa, isso é enganação. Tudo isso é para ganhar o teu dinheiro, para tirar o teu dinheiro do teu bolso, que você ganha suado todo dia, debaixo desse sol, dessa chuva, de noite, trabalhando, né? E eles chegam e fazem essas campanhas todinho para te deixar pobre. E eles cada vez o império aumentando, não passa fome mais nunca. Jatinho para lá, conhecendo Dubai, conhecendo Israel, passeando em tudo quanto é lugar, Nova York. E tu? Guardando a lei, e eles curtindo com o teu dinheiro,
Dízimo, não dê dinheiro a pastor, não deposite seu dízimo em envelope em lugar nenhum. Dê uma oferta, diga assim, pastor, toma aí uma oferta aí para ajudar na água, na luz, na manutenção e ajudar os necessitados. Isso era o que ele... Dízimo era a colheita da agricultura, dízimo era comida, tá certo? Então tudo isso aqui que a religião evangélica guarda são obras, mandamentos da lei de Moisés. E tudo isto aqui foi para circuncisos, judeus circuncisos, tá bom? Fico por aqui. O próximo estudo vai ser tremendo, tá bom? Não perca, continue conosco, me ajude em oração, né? E continue lendo as cartas de Paulo, o Evangelho da Graça, e compartilha aí, vai dando like. O canal está crescendo, graças a Deus. E se inscreva no canal, aonde você ouvir, estiver vendo este vídeo, este tema, se inscreva e me ajude em oração para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém.